tipo um jornal virtual com os recados das pessoas sobre a guerra. Então, e o seguinte, primeiro, eu vou só dar uma, tipo, dizendo assim, o tema para vocês falar, tipo, uma pergunta básica, e vocês podem falar basicamente tudo que acham que é importante, que vocês relembram daquele dia. Mas primeiro eu queria perguntar para vocês dizer que os vossos nomes, de onde vocês são, por que vocês ficaram na Ucrânia naquele momento, quando vocês chegaram, em que cidade, sabe? Essa informação que aconteceu antes da guerra. Por que vocês chegaram, em que cidade estavam, de onde são do Brasil, ok? Sobre, tipo, informação básica sobre vocês. Uhum. Meu nome é Kelly Lisiane Miller-Vilk, né? Hoje nós moramos em Guaratuba, no Paraná. O meu marido é o Fábio Vilk, que também mora ali em Guaratuba. E nós fomos para a Ucrânia, se eu não me engano, nós chegamos no dia 6 de janeiro. Era quando, bem na data que foi comemorado o Natal Ortodoxo aí, nós chegamos. E nós fomos para buscar a Micaela, que ia nascer, a previsão de nascimento dela era 21 de janeiro. E a nossa filha, né, ela nasceu por meio de barriga de aluguel. Então, foi a segunda vez que nós estávamos indo para a Ucrânia. Nós tínhamos ido em abril de 2021, quando a gente foi para coletar o material genético, né, para fazer a implantação na barriga de aluguel. Nós fomos em abril de 2021, e daí em janeiro nós estávamos voltando porque estava previsto o nascimento dela para o dia 21 de janeiro, mas ela nasceu no dia 27 de janeiro. Quer que continue? Não, tipo, a outra pergunta que eu queria saber é, quando vocês chegaram à Ucrânia a primeira vez para fazer a coleta do material, depois a segunda vez para pegar a vossa menina, vocês já sabiam que a Ucrânia tem esse conflito, essa guerra com a Rússia, tipo, desde 2014? Ou vocês não sabiam nada sobre isso? Então, Helena, quando a barriga de aluguel foi a minha única chance de ser mãe, né? Eu tinha perdido já 3 bebês, e o Fábio, por motivos particulares dele ali, ele não quis ir para adoção. Então, eu já estava assim, tentando convencer ele para nós irmos para a barriga de aluguel, já fazia muito tempo. Praticamente um ano, né? Ficou. Eu fiquei Sempre tentando ficaram falando da convencer. Ucrânia, falando. E daí, quando ele disse sim, assim, tipo, e já um pouquinho antes dele dizer sim, então a Ucrânia virou tudo para mim, sabe? Então, assim, tudo que falava na Ucrânia chamava minha atenção. Até então, eu vou ser sincera, eu não sabia da questão da Ucrânia, sabe? Eu não lembro de ter ficado sabendo do que aconteceu em 2014, sabe? Realmente eu não me recordo, não sei se eu vi, não chamou atenção, se eu realmente não ouvi, mas a partir do momento que a Ucrânia, tipo, virou a minha salvação, tipo, tudo que falava da Ucrânia eu comecei a prestar atenção. E ali, antes de nós embarcarmos, em abril, eu fui me situando, tipo, toda vez que tinha uma chamada da Ucrânia, eu comecei a prestar atenção nas reportagens, e eu vi que a Ucrânia estava numa situação complicada com a Rússia, sofrendo constantes ameaças, e fui em busca da história. Eu não passei isso para o Fábio, porque eu fiquei com medo que ele desistisse de ir, e era a minha última alternativa. A minha ligação com a Ucrânia, também, do país, eu não sabia praticamente nada. O que a gente sabe aqui no Brasil, que tinha Prudentópolis, né, que tinha uma colônia, em Curitiba tem também alguma coisa dos monumentos, comida, alguma coisa. Aqui eu sabia que, aqui em Mafra, né, em Santa Catarina, eu sabia que tinha uma igreja. A gente sabia as coisas assim, daqui no Brasil, mas não da Ucrânia, por causa dos imigrantes, né, que vinham. Como eu sou alemão também, eu tenho conhecimento um pouco do que está aqui no Brasil, né, o que começou aqui no Brasil dos imigrantes, mas ligado à Ucrânia, daí que a gente sabe, assim, da Ucrânia, para mim, né, de Chernobyl, né, que aconteceu esse desastre, da guerra até, assim, da independência, eu sabia alguma coisa, de vocês, que 2014, né, que foi, né, e da guerra em si, né, que tinha esse conflito, eu não sabia muita coisa. Sabia que tinha alguma coisa na Crimeia, mas não tinha muito conhecimento, assim.
Daí depois que a gente foi para lá, daí a gente, acho que na Páscoa teve algum rumores, né? Teve, quando nós estávamos aí, daí quando nós fomos em abril de 2022, a tensão tinha se intensificado. Então, assim, eu não falei nada pro Fábio, né? Deixei ele, a gente ir. E daí, enquanto nós estávamos lá, ficou mais forte ainda. Daí, pelo que eu acompanhei nas matérias da época ali, foi a maior ameaça russa desde 2014, tinha sido em abril, quando nós estávamos aí. Eles estavam com muitos soldados ali na fronteira, tudo. Mas eu sabia um pouco mais da Ucrânia que o Fábio, só para corrigir, assim, né? Eu até tenho um pezinho na Ucrânia. Eu sou descendente de bucovinos, né? Hoje eu sei que a Bucovina não existe mais, mas sei que a Bucovina é uma região dividida entre a Romênia e a Ucrânia, né? Então, assim, faz parte da alimentação da minha família, assim, da minha mãe, quando tem festas, tudo. Nós chamamos aqui de alushki, que é o repolho enrolado no arroz, lá com aquele arroz temperado, né? O pirogue. Então, assim, e também lembro muito bem, em que pese eu ser uma criança, mas, tipo, eu acho que a história da Ucrânia é uma história antiga, ao mesmo tempo muito recente, né? Eu lembro muito bem da época que a União Soviética foi dissolvida. E não só a Ucrânia, como os outros países ali tiveram sua independência. Isso, assim, eu lembro muito bem. Tipo, eu era novinha, tudo, mas a gente estudou muito mesmo na escola, essa questão da dissolução da União Soviética, tudo. Uhum. Mas essa questão do fato de 2014, isso eu tava por fora até ali janeiro de 2022, quando eu comecei a me inteirar. E daí, ali em abril de 2022, aconteceu isso, né? E nós estávamos lá, e daí eu acompanhei mais. E eu acho que isso acabou influenciando o fato de daí, de janeiro de 2022, eles terem recuado, e eu saber que isso era constante para os ucranianos, né? Tipo, essas ameaças de invasão da Rússia desde 2014 era um fator constante para os ucranianos, eles já estavam acostumados, eles aprenderam a viver com isso, e abril de 2022 foi só mais uma ameaça. Isso daí fez com que eu perdesse o medo da guerra. Tipo, quando a gente chegou ali em janeiro e ficou em fevereiro ali, e começaram os avisos, né? Principalmente a mídia estrangeira estava falando muito do potencial, né? Do potencial ataque da Rússia. É, todo mundo ligava, que já sabia que nós estávamos na Ucrânia, e falavam, ó, saiam daí, saiam, nanã, né? Eu falava, não, gente, que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? É assim mesmo. Os Estados Unidos tá fazendo mais do que é. Não é assim, tipo, não, né? Porque daí o Brasil, daí a partir do momento que os Estados Unidos começou a falar, a dar aqueles panoramas, né, de como eles estavam ali na fronteira, contingência, tudo, a mídia dos outros países começou a expor, né? E todo mundo começou a ficar com medo, assim. Então, assim, não só nós não acalmávamos só a nossa família, como nós acalmávamos os outros estrangeiros que estavam conosco, assim, porque eles estavam apavorados, assim, eles queriam sair correndo e não sabiam como. O pessoal ficou bem apreensivo mesmo. E eu sempre tentei conversar com os ucranianos, apesar da dificuldade da língua, né? O inglês, o pessoal não fala muito, mas o nativo, o ucraniano, passava um conforto para nós, assim, eles não estavam com medo, né? Eles não vai acontecer, não vai acontecer. E se acontecer, nós vamos enfrentar, né? Como vocês, como a gente vê vocês, um povo forte, né? Que não teme a nada, né? Se for para ir, nós vamos mesmo, então. O país é nosso. Eu me lembro até na saída, no dia que, depois que estourou a guerra, que a gente foi para a estação ferroviária, no Uber, né? Que você que conseguiu o Uber para nós ainda. Eu falei para o motorista era um rapaz novo, devia ter uns 30 anos até, falei para ele assim, ó, se você quiser ir, ele falava bem até o inglês, eu falei assim, ó, se você quiser, você pode ir para o Brasil, né, nós temos uma colônia
em Prudentópolis, e o Brasil, acho que já estava abrindo as portas para quem o ucraniano ir para o Brasil. Eu olhei para ele e falei, você pode vir, se você precisar de alguma ajuda. Ele olhou para mim bem sério, eu vou ficar aqui no meu país. Se eu precisar morrer, eu vou morrer por meu país. Uma coisa... E daí, assim, em abril, nós também tivemos contato com os memoriais, né? Então, assim, ali em abril a gente chegou a passear um pouco em Kiev, né? Em janeiro, muito mais, porque a Micaela era para nascer no dia 21, nasceu só dia 27. Então, assim, a gente conviveu muito, a gente viveu Kiev, sabe? Nós fomos em vários parques, tudo. A gente foi no Memorial de Guerra. Então, da assim, independência, né? Ele e foi no Memorial da Independência. Né? isso. Daí, e a gente viu muito memorial ao pessoal que tinha morrido ali em 2014. Mesmo na Páscoa, né? A primeira vez que ele foi, muitos monumentos de você põe alguma flor, né? Alguma vela, alguma... As Isso fotos sempre dos tinha, soldados nas ruas, é, falando o que tinha acontecido, como que tinham é. sido mortos. Então ali a gente, né, a gente já se entrosou ali em abril já, e ali em janeiro mesmo a gente já sabia o que tinha acontecido. Eu quando fui para a segunda vez, eu cheguei a ver um documentário que tem na Netflix, né? Tem um documentário, não sei se ainda está disponível, mas eu cheguei a ver sobre a forma como aconteceu ali na Maidan, tudo ali, então tava bem por dentro já. Entendi. Eu vejo que, né, que emoções agora, que quando você está falando, relembrando, ainda tem muitas emoções de tudo isso, desses dias, mas se vocês pudessem, vocês podem relembrar mesmo sobre, lembra essa madrugada de 24 de fevereiro, esse início do primeiro dia da guerra, como vocês entenderam que a guerra normal começou? Alguém informou? O que vocês fizeram mesmo no início, quando sabiam que a guerra normal começou, que a Rússia começou a bombardear a Ucrânia, Kiev? Como vocês reagiram? Como vocês sabiam que a guerra começou? Vocês podem descrever esse dia de madrugada de 24 de fevereiro? Um dia antes, eu tinha recebido uma mensagem já, uma outra moça que também tinha tido filho por meio de barriga de aluguel. No domingo, né? No domingo passado, a gente teve a notícia que o nosso voo foi cancelado. Isso foi acontecendo gradativamente, isso né? foi todo As cancelado. linhas aéreas foram sendo, as linhas comerciais foram parando. As grandes, né? Daí até a gente lembra que no domingo tinha um casal suíço que eles estavam com problema de documentação e eles conseguiram o documento e conseguiram sair no domingo, que o domingo acho que eram nos últimos dias Acho que era um dos últimos voos que ainda tinha comercial. Que eles iam fechar, né? Os voos maiores, né? Lufthansa, não Lufthansa, Air France, essas aí já estavam parando já. Primeiro, né, foi acontecendo isso. Daí só tinha aqueles voos domésticos, né, ainda ocorrendo Locais, dentro da Ucrânia, voos dentro da própria Ucrânia. Daí, no dia 24, desculpa, um dia anterior, eu cheguei a receber uma mensagem de uma outra moça que tinha tido filho por meio de barriga de aluguel, e ela meio que se tornou eu não sei qual que seria o termo, mas ela começou a intermediar os procedimentos de barriga de aluguel aqui no Brasil. Daí ela falou assim, Kelly, tá feio, vocês não conseguem sair daí? Daí eu falei para ela assim, eu bem assim, eu não consigo, né? A gente tá sem a documentação da Micaela, né? Saiu hoje, mas amanhã a gente ainda precisa ir na embaixada fazer o registro dela, na quarta-feira, dia 23, a gente conseguiu o documento ucraniano, e na quinta-feira de manhã, às 10 horas da manhã do dia 24, a gente ia na embaixada brasileira pegar o documento dela para ir embora. O registro. Daí eu bem assim, a gente ainda não conseguiu, né? Então eu não vou sair daqui porque não adianta ela bem assim ir para outro lugar, não Kiev, deu bem assim.
Eu não vou porque eu vou ficar presa dentro da Ucrânia, né? Se eu for para outra cidade, eu vou ficar sem a documentação. Eu não vou poder tirar ela de forma legal do país, né? Não terem como. Daí, ela, eu te entendo. E a mulher que gestou a Micaela, a barriga no aluguel, no caso, é uma pessoa incrível, sabe, Helena? E eu tinha contato com ela e ela falou que o padrinho da filha dela estava na fronteira. E que qualquer coisa ela ia avisar, mas que, né, por enquanto estava tudo certo. Ele é militar, né? É. Daí tá. Então, tava tudo bem, né? Aquilo tava acontecendo desse jeito, a gente já tava agendado no dia seguinte. E eram umas 4 horas da manhã, a Micaela tinha que mamar a cada 3 horas, daí a gente levantou pra dar mamar. Na realidade, vocês que estavam dormindo e eu tava com ela, né? Não, eu tava acordada também. Daí eu vi na internet que tinha parado e você viu a movimentação lá fora. E eu já tava, eu gosto de ver o Flight Radar, né, que é a movimentação dos voos, e de repente tinha avião voltando, não tava passando por cima da Ucrânia. Eu falei assim, ó, agora ferrou, agora é o negócio. E a gente tava num prédio que a gente tava no 6º andar. E pelas 4, 5 horas da manhã foi o caos. Geralmente a gente acordava de madrugada e a gente via a movimentação da cidade começando, né? O pessoal acordando. Saía um carro. 4, 5 horas da manhã não tinha tanta gente assim, né? O pessoal a cidade vai acordando, né? E a gente às vezes eu acordava, dava uma mal, a Kelly dava, né? E às vezes não dormia um pouco e aquele dia estava estranho. Eu cheguei a olhar na internet e vi que tinha fechado o espaço aéreo. Daí o Fábio viu que tava, que realmente o espaço aéreo estava fechado, nenhum avião mais passava por cima, pela região da Ucrânia. Em seguida ele foi para a janela e já viu essa movimentação, mas sabe? Aí foi o caos. Mas o caos. Em questão de uma hora. Todo mundo desesperado ali, a gente estava num condomínio, as ruas travou tudo, a gente estava perto de uma avenida, deu para ver que parou, caos total. Todo mundo saindo ao mesmo tempo. E a gente escutou um boom, né? Ah, sim. Acho que mais tarde, né? Não, daí acho que 1 hora depois, 2 horas depois, passaram mais ou menos uns 2 ou 3 caças, bem baixos, porque a gente estava em Kiev, né? Mais longe do centro, mais ou menos uns 10 ou 12 quilômetros do centro, né? A gente estava um pouco mais afastado, né? Era um bairro residencial. Como é que era o nome, Sofia? Acho Sofia Condomínio, coisa assim. Daí passou uns 2, 3 caças baixos, assim, já, tipo. E em seguida passou em 5 helicópteros. Mas muito baixo, muito perto do nosso prédio. Que no final das contas, Olena, eu acho que os 5 helicópteros que a gente viu foram os helicópteros que bombardearam o aeroporto. Sabe, eu tenho quase certeza, assim, porque eram, assim, tipo, eu vejo as imagens dos helicópteros sobre o aeroporto, aquele outro aeroporto, né, que foi bombardeado ali no dia 24, eu tenho quase certeza que eram aqueles helicópteros, sabe, tipo, o tamanho, assim, pra mim, nitidamente, eram aqueles, passaram por cima do nosso prédio, do condomínio onde a gente tava, e uns 3 caças, mais ou menos, assim, já assim... E assim, daí o que a gente fez? A gente desceu, né? Aquele primeiro falou assim, nós precisamos ir embora, né? Vamos embora. Essa parte eu tinha esquecido. Vamos embora. Eu na hora pensei, o que a gente vai fazer se a gente sair? O primeiro item que eu pensei, a primeira coisa que eu pensei em sair, o problema era o frio. O frio, eu e a Kelly com uma mochila e roupa, não teria problema. O problema era a Micaela, né, com 1 mês e pouco. Tá exposta, né, tipo, porque era inverno ainda, era o inverno pesado, né, de vocês ainda, né, então como um bebezinho desse como que eu vou carregar? Como que eu vou conseguir água quente? Eu não estava preparado, não tinha um fogareiro para esquentar água, ela tinha que mamar, né? A única fonte de alimentação dela é o mamar. Como é que eu vou? E eu não amamentava, né? Então precisava de água mesmo. Como que a gente vai? Eu tinha noção da distância o primeiro lugar que eu pensei é a estação ferroviária, né? Como que a gente vai a pé até lá, né?
A língua para nós é complicado. Nessa situação, né, ao mesmo tempo, cada um por si, né, que cada um quer fugir. Até mandei mensagem para você, né, depois, e na hora eu lembrei de você, mas na hora eu lembrei, Olena. E depois acho que eu mandei mensagem para você, mas eu tinha certeza que você estava fugindo para Lviv. A Olena vai para Lviv. E não deu outra, porque você... O único lugar, acho que mais seguro que era, né, o outro lado, No né? fim, quase toda a Ucrânia foi bombardeada naquele primeiro momento, né? Eu lembro que quando eu conversava com a gestante da Micaela, ela falava que ela ia para uma região mais segura, perto da fronteira, tal. E eu vi que foi uma das cidades que foi bombardeada justamente que ela pretendia ir, sabe? E assim, realmente isso eu não lembrava, que o Fábio falou. A minha ideia no primeiro momento era o quê? Era fazer as malas e chegar na embaixada do Brasil para pegar a documentação e ir direto. Eu achava que ia ser fácil, tipo, ir direto, assim, sabe? Mas aí essa questão do trânsito, do sair de onde nós estávamos e chegar à embaixada já foi por água abaixo, justamente porque daí o Fábio, ó, não dá para ir a pé até essa avenida, né, que nós estávamos próximos, não tem como a gente arriscar e não tinha mais carro, eu já fui procurando o carro, eu mandei mensagem para a clínica onde nós estávamos, porque a gente tinha agendado um carro, porque eles faziam esse translado conosco, né, e a gente tinha agendado um carro para 10 horas para levar nós na embaixada. Daí eu já entrei em contato e falei assim, ó, parou tudo aqui no nosso condomínio, manda o carro mais cedo. É inocência, né? A gente não tem ideia como é que tá a situação, inocência mesmo, né? Eu falei bem assim, ó, parou tudo aqui onde nós estamos, manda já o carro, então, porque ele vai demorar mais para chegar. Daí, nisso, o rapaz estava do outro lado da linha e falou assim, ó, agora a gente não vai mais mandar o carro. Não tem como. Daí que foi começando a cair a ficha, sabe? Do que tava, qual que era realmente a situação. Daí, acho que umas 8 horas eu consegui entrar, não sei se foi 8 horas ou o quê, mas eu consegui entrar em contato com a embaixada. Daí eu falei assim, ó, nós estávamos indo aí, estava agendado, aconteceu tudo isso e agora eu não consigo mais carro para ir aí. Daí eles bem assim, ó, a recomendação agora é que você não venha aqui. Você tem que ficar onde você tá, que é mais seguro. Isso ao mesmo tempo deu um conforto para nós, pelo menos a clínica tá dando um apoio para nós, né? Que a gente pensou que, né? E agora, né? Que vai dar um apoio para nós, né? E daí depois, o que que aconteceu? Daí nós descemos, né? Tipo, porque o restaurante onde a gente tomava café, tudo, tinha as funcionárias ali, tipo, era em cima funcionavam os apartamentos onde nós estávamos, e Embaixo embaixo, era o no refeitório. subterrâneo, funcionava um refeitório. E eu pensei que o pessoal ia embora, né? Os funcionários, né, da clínica, era tudo pela clínica, né? A parte de alimentação e hospedagem era tudo pela clínica. Eu pensei, o pessoal vai tudo embora, né? E agora, né? Que vai ser? E eles ficaram lá, eles deram todo o apoio, e ao mesmo tempo, eu não sei se foi na sexta ou no sábado, na sexta ou no sábado, a vida meio que estava normal no condomínio, né? Não, mas Abriu. espera aí, deixa eu só falar desse primeiro dia. E daí a gente desceu lá, assim, e foi bem chocante, sabe, Helena? Porque aquelas mulheres, assim, que sempre cumprimentavam a gente sorrindo, sempre assim, elas estavam, assim, chorando, sabe? Chorando copiosamente, assim, aquilo, assim, foi muito triste, assim, sabe? Afetou muito a gente, assim, porque é, já fazia mais de um mês que nós estávamos lá. Então assim, né, a gente criou aquela afeição com elas, assim, sabe? É até engraçado, assim, tipo, elas eram mais quietas, assim, no começo, assim, sabe? O crioulo não é tímido, Daí, né? à Ele medida que a gente foi convivendo, tudo, elas já vinham, já abraçavam, já tratavam assim como filha apesar mesmo. da, A Micaela já era é, basicamente uma neta ali. e pela língua também, né? A gente tem essa dificuldade. Tinha uma ou outra que falava um pouco inglês, né? Mas Mas ainda era assim, mesmo um olhar, é,
elas já sabiam, né? As Bem um negócio as muito que só forte. falavam ucraniano também, assim, tipo, ficou aquela afetividade de abraço mesmo. O brasileiro é muito de abraçar, né? E elas vinham e cuidavam, e davam abraço, e brincavam, e foi assim, foi bem chocante ver elas, assim, sabe? Chorando muito, assim, sabe? Deu pra ver que eles não estavam esperando isso, em que pese, né? Assim como nós não estávamos esperando, elas não estavam esperando, sabe? Acho que esse fato da Rússia estar o tempo todo ali, né, ameaçando essa entrada desde 2014, e vai, volta, vai, vem com mais força, mas volta. Eu acho que ela tirou um pouco aquela coisa de defesa do ser humano, aquele medo, né? E daí, de repente, você aprendeu a conviver com aquela ameaça, e daí, de repente, vem, né? Então, assim, pegou todo mundo desprevenido. Deixa eu ver o E, que mais. não, e como, por exemplo, e depois, como e quando vocês decidiram ir embora da Ucrânia? Tipo, vocês ficaram nesse condomínio, vocês esperavam os documentos, né? E depois, como foi? Vocês receberam esses documentos, depois decidiram ir para Lviv e sair da Ucrânia? Ou como foi? E como foi a vossa viagem para Lviv e depois para o Brasil, de Lviv? Essa evacuação, dizendo assim. Aham, então, A embaixada acho que entrou em contato, né? então daí isso daí foi na quinta, né? Daí na quinta a gente ainda ficou lá, ficou aguardando, né, o contato com a embaixada, mas tinha acabado de acontecer, assim, deu pra ver que tava todo mundo ainda processando, assim, sabe? O que estava acontecendo. Então a gente não conseguiu o documento, mas eles se comprometeram a fazer o documento de forma online, sem a gente ter que ir lá presencialmente, né? Porque eu já tinha mandado toda a parte de forma digital, mas tinha que ter aquele contato pessoal, né? E eles abriram mão, né, e falaram, ó, nós vamos tentar fazendo por aqui, nós vamos fazer por aqui, e assim que estiver pronto, a gente avisa vocês, mas agora tem que ficar por aí. E daí, ao longo da quinta-feira, a gente escutou, né, muitas explosões, tudo, e de quinta para sexta a gente dormiu no nosso apartamento. Então, assim, a gente via, tipo, explosão longe, barulho longe, sabe? Eu coloquei a Micaela num corredor onde não tinha acesso a vidro para evitar qualquer estilhaço, né, se porventura viesse. E daí, na sexta-feira, e daí a gente sempre em contato com a embaixada. Eles falavam, ó, vai ter um trem, se eu não me engano, acho que foi na sexta, que a gente consegue colocar vocês, mas não tinha como a gente sair dali onde a gente estava. A embaixada não conseguia deslocar um carro e a gente não conseguia um carro para sair. E era tudo muito rápido, assim, ó, a gente consegue em questão de 1 hora. Em 1 hora, daí já mudava, já soava, né, os alarmes, já mudava a situação, a embaixada falava, agora já não sai mais. Então, assim, era tudo muito rápido, assim. E daí, sexta-feira à tarde, às 5 horas, começou um toque de recolher, que ia até segunda-feira. Então, daí, quando começou esse toque de recolher, daí todo mundo desceu lá para o subterrâneo, todos os apartamentos, todo mundo ficou junto dos apartamentos lá, com cama no chão, né, tudo. E foi aí que daí a gente, né, teve medo à noite, porque, tipo, era um toque de recolher, de repente, acho que eram umas 8 horas da noite, todo mundo estava acordado ainda, conversando, bateram na porta muito forte. E daí ali eu vi que ninguém estava preparado para aquilo, assim, porque a gente escutando o radinho, tinha uns 5 meninos que acho que trabalhavam ali no condomínio que ficaram junto, ucranianos, o resto era estrangeiros funcionários, escutando o radinho. Uns adolescentes, né, que estudavam, eles eram de cidades perto e estavam estudando em Kiev, eles estavam ali, eles ficaram lá. Conosco, porque eles não conseguiam sair também porque eles não tinham combustível. Tinha pouco combustível. Daí eles escutavam e eles passavam as informações para nós, né, tipo, os russos estão a 10 quilômetros de Kiev, não sei, era muito perto, muito perto. E daí você ficava pensando assim, meu Deus, né? E agora? Daí, de repente, no meio de um toque de recolher, bateram na porta. Mas olha, todo mundo se desesperou. Ucraniano, não ucraniano, todo mundo ficou quieto.
Na janela a gente foi colocado uns tapumes, uma coisa para não Ninguém ver a vê, luz, né? tipo, papelão, assim, pra sabe? não- Todo mundo correu apagar a luz, todo mundo ficou quieto, ninguém respirou. Porque lá embaixo a gente não escutava muita coisa de barulho, de míssil, de explosão, né? Escutava um pouco, mas não abafado. abafa. É. Daí ele, e de repente bateu de novo, e daí ali eu vi assim, ó, que não era para ter ninguém lá fora, porque o aviso era, quem estiver lá fora vai ser morto, né? E de repente tinha gente na nossa porta, ninguém abriu, acho que levou mais de hora para abrir, não sei se abriram, e depois a gente descobriu que eram pessoas que não tinham descido do prédio, que queriam entrar no abrigo Era aquela hora. ucraniano mesmo, um casal com gêmeos, né, ainda? Não sei se Era esse. gêmeos, eu acho, que estavam buscando abrigo porque lá fora Ah, eu achei estava que era muita do prédio explosão. esse. Eles foram buscar abrigo. Então, mas daí, assim, deu pra ver o desespero e o despreparo, sabe? Tipo, nosso, sim, sabe? Tipo, não saber realmente o que fazer no caso de ter que abrir uma porta, assim, ninguém teve coragem de abrir a porta, sabe? Ninguém sabia se quem estava lá fora era russo, era ucraniano, sabe? E se fosse russo, todo mundo tinha medo, assim, principalmente pelas funcionárias, elas ficaram muito apavoradas, achavam que se fosse russo iam matar elas, assim, sabe? Então, assim, ali foram os grandes medos que a gente sentiu, sabe? E daí, no meio de toda essa correria, daí a gente foi mantendo contato com a embaixada, daí de vez em quando, ó, em que pese o toque de recolher tá previsto para terminar só segunda-feira, tipo, dava para ver que eles liberavam, ó, pode sair, tomar banho, voltar, e a embaixada falava, ó, vai abrir isso, vai abrir aquilo, e daí foi aí que a gente, né, ficou mais atento, mais rápido, e daí começou a buscar carros, né? E daí a gente não conseguia chamar carro por aplicativo porque os nossos celulares eram do Brasil. Então a gente não conseguia baixar o aplicativo e receber aquela mensagem. Do local de vocês, acho que era o Kulon, né? E tem um outro, né? Porque Acho que era o BlaBlaCar. a gente usava o Uber, né? O Uber parou. O Uber que a gente tinha 100%, instalado parou. E os Daí, outros a gente não conseguia mais baixar, porque o nosso celular não sei por que não baixava o a aplicativo, não mensagem conseguia não chamar. cheguia. Não chegava para, tipo, ativar. E daí A gente tentou com o pessoal lá também, o pessoal tentar alugar um carro, tentar eles levar a gente ia pagar, mas ninguém queria ir, estava todo mundo com medo. Estavam também não de gastar o combustível que talvez eles iam precisar, né? E não era só nós também, daí ainda tinha mais 3 brasileiros conosco e uma bebê. Então, assim, um carro era pequeno. Carro não dava para nós, porque para todo mundo, né? eram 5 adultos, mais o motorista e 2 bebês. E então estava bem difícil para a gente conseguir. Daí teve uma hora que elas acharam que iam conseguir um carro. Eu falei, então vão, peguem, que vai ser mais fácil se vocês saírem e nós sairmos separados, né? Daí começou cada um, ao mesmo tempo, ser egoísta, né? Ó, cada um tenta ir sozinho, porque a gente precisa chegar de alguma forma nessa ação ferroviária para o pessoal da embaixada entregar o documento para nós, para a gente ir embora. Mas daí a gente ainda falou, pegue vocês primeiro esse, que daí uma funcionária ia chamar para eles, e a gente vai tentar de outro jeito. E daí, nisso, eu mandei mensagem para a clínica, e daí a gente entrou em contato com você, e daí, no fim, você conseguiu chamar o carro, e graças a Deus, daí deu tudo certo, e a embaixada também estava sabendo, então daí, nesse meio tempo... Isso na segunda-feira, né? Daí, nesse meio tempo, a embaixada conseguiu providenciar a documentação dela. Daí, a gente avisou a embaixada, né? Ó, estamos indo para a estação. E daí, eles ficaram de encontrar nós lá para entregar a documentação, tudo. E daí, no fim, deu tudo certo, graças a você. Eu já agradeci, né? Vou agradecer Isso na segunda-feira, né? Na segunda-feira de manhã a gente estava na estação, e nisso também o outro casal conseguiu se deslocar. Também. Aí a clínica mandou uma van, daí sobrou espaço. Daí, as coisas então, que... Daí, no fim, sobrou espaço, mas daí
conseguimos chegar na estação. Então a guerra começou na quinta, na segunda a gente conseguiu chegar na estação e pegar a documentação. Daí tinha um trem previsto para 8 horas da noite, e daí chegaram mais... 5 horas da tarde. 6 horas da tarde. Daí chegaram mais 2 brasileiros. Que é o Fernando, né? O casal, Fernando, o cozinheiro, né? Que da embaixada, chegou esse. Aí chegou mais uma moça, mais uma brasileira, que estava em Kiev, casou com um ucraniano, e ela já estava 3 anos e meio já em Kiev, né? Isso. E ali também foi bem complicado. E ela estava abrigada na embaixada. O Fernando e o Brito também estavam na embaixada, o casal. Todos eles, assim que começou a guerra, tinham ido para a embaixada e daí estavam lá. E daí nós ficamos lá, e assim, eles daí que já falavam um pouquinho mais, né, já falavam ucraniano, monitorando as plataformas, tipo, a gente sabia que ia ter o trem. Essa menina, ela tinha tudo, ela já falava um pouco também, né, e ela tinha até no celular o aviso de bombardeio, né, que mandavam pelo celular o aviso, né, e isso na segunda-feira, né. Uhum. Daí elas iam, né, procurando a plataforma, e não vinha a plataforma da onde que saiu o trem. Então, nós estávamos ali, daí nós achamos um lugar para sentar, tudo, mas estava num bolo de gente. Muita gente na estação, lotado. Daí, de repente, veio um aviso de que era numa plataforma, e daí todo mundo correu, né, tipo, para aquela plataforma, e nós com as crianças... Isso me lembra, o que acontecia? Eles não davam o número da plataforma à tarde, eles davam o número da plataforma meia hora, 1 hora antes, justamente para tanta gente que tinha, então eles já evitavam dar antes para o pessoal não dar muito conflito, né? Isso a gente imagina, né, que esse seja o motivo, né? Isso que... E daí, quando deu o número da plataforma, que essa menina, eu nem lembro o nome dela, mas... Liz, acho que era Liz. Liz, E daí ela conseguiu um número e foi a correria, né? A Kelly com 2 malas, eu com a Micaela, né? E mais um botijão de água botijão de 5 litros de água, né? De água mineral, né? Porque... A gente já tinha deixado 2 malas... ficou... Para trás, né? A gente tava com 2 malas pequenas. Basicamente era roupa de frio. E uma que era... E roupa para Micaela com mais água e leite, né? Uma que era... Essa mala a gente não podia descartar, né? Uma mala não poderia. Daí tinha uma outra que a gente tinha... Que se precisasse era para... Eu vivia assim... falando pro Fábio, larga, vamos correr, larga. Porque a gente corria e não era suficiente, sabe? Então, assim, a gente não conseguia... Daí a gente correu, chegou lá, indo atrás de todo mundo, chegou na hora da plataforma, e de repente pessoas voltando, não era lá. Então, assim, sabe? E aí lá é grande, né? A estação se conhece lá, é muito grande, é tudo longe, né? Daí, voltando com as crianças, era outro lugar, era lá fora, tinha que descer escada, sabe? Meu Deus do céu. Daí uma hora começou a soar o alarme, daí a gente chegou a Mas descer... depois que a gente chegou lá, né? Acho que na terça, daí, à noite, não, né? Não, foi na mesma hora, só que antes, daí a gente teve que descer escada com as crianças, daí aquela parte bem funda lá que tem da estação, né? Que tem daí muito aglomero, sabe, Helena? O meu maior medo era que o Fábio derrubasse a Micaela, assim, porque era muita gente, o desespero era muito grande, assim, sabe? Me empurraram, assim, claro, né? Não que me empurraram por querer, mas era aquela coisa de multidão, que se você tropeça, vem um atrás do outro, né? Então, assim, muito triste, assim, isso, assim, para todo mundo que tava ali, assim, tipo, essa coisa, assim, sabe? O instinto do ser humano de sobrevivência. Sim, não, mas triste para todo mundo estar naquela situação, assim, sabe? Naquele desespero, assim. E daí a gente finalmente chegou na plataforma lá fora, a hora que tava lá o trem. Já estava cheio a hora que nós chegamos, completamente cheio. Tentamos argumentar que tinha bebê, não tinha como. E na mesma hora... Mas uma coisa que ao mesmo tempo, o pessoal, quando me via com a bebê, ao mesmo tempo, para mim, eles cuidavam, sabe? Olhavam assim, opa, isso eu percebi bastante. E uma coisa que eu percebi bastante de vocês
é o respeito com criança e com idoso. Mulher, Isso tudo, né? isso foi bem marcante para mim. E o pessoal me via com o bebê, opa, já não tentava não me esbarrar, não bater, né? E daí na mesma hora assim que a gente chegou e mal viu ali que o trem tava, já soou o alarme. Daí era correria para chegar Daí tinha que esperar naquela estação de metrô metrô. mais funda ali que tem, né? Daí a gente perdeu, né, na segunda-feira, a gente perdeu o trem, né? Não deu para entrar, que tudo entrou. E na segunda noite a gente ficou. A gente dormiu lá. Daí a gente ficou procurando um lugar para ficar mais seguro. Daí uma hora a gente foi lá para baixo. A sorte nossa da Liz, que ela tinha mais. Tinha os aplicativos, né? Falava um pouco ucraniano. E daí a gente falou assim: não, nós vamos. Esse acho que era umas 9 ou 10 horas da noite, mais ou menos. Nós já vamos dormir aqui. E daí depois a embaixada acho Daí que entrou nós dormimos daí na estação, né? Com as mas a gente crianças no não chão lembra. mesmo ali. Meu, eu lembro assim, eu tava tão cansada que me cutucaram, porque a Micaela tava chorando e eu não acordei. E assim, eu tenho sono muito leve, sabe? Daí dormimos com eles aquela noite. E de manhã, se eu não me engano, daí sim, daí a gente entrou em contato com a embaixada e falou da nossa dificuldade em entrar no trem correndo com os 2 bebês que nós estávamos, né? E daí a embaixada interferiu, tipo, e falou que ia ter um trem, acho que 4 horas da tarde, se eu não me engano, e eles iam ajudar a gente a entrar no trem. A embaixada de interview para. Foi um funcionário da estação chamar a gente pra colocar a gente ali tipo, primeiros da fila, assim, sabe? E daí, mas um pouquinho antes disso, soou mais um alarme de bomba, tipo, que a princípio a recomendação era abrigue-se, saia de onde você tá, vá para um lugar fundo, né? Mas aí a gente falou assim, não dá. Agora não dá para sair daqui, agora a gente tinha que decidir, ou sair ou ficar, né? E daí a gente ficou ali mesmo. E eu me lembro que antes de embarcar, o trem ficava fora, né? A gente tava nevando, me lembro que tava nevando. E a hora que a gente tava esperando o trem, a gente tava exposto, né? Tava com a Micaela. E daí, não sei se foi o Fernando ou alguém, trouxe uma garrafa de refrigerante com água quente e colocou dentro da. Que as senhoras da estação, na verdade, tinham levado. Não sei quem pediu, não me lembro quem pediu. Não, foram elas mesmas, isso eu lembro. Elas mesmas viram que as nenéns, né, eram recém-nascidas, imaginaram já a questão do frio, que não ia aguentar, e trouxeram garrafas com água quente para colocar dentro daqueles Moisés, que a gente chama de Moisés, né? Para levar o neném. E na segunda-feira, antes da gente sair lá do condomínio, a gente falou para as senhoras que a gente conseguiu o táxi, a gente estava saindo, foi uma correria. Elas ajudaram a agasalhar a Micaela. Mas essas senhoras colocaram tanta roupa, tanta camada de roupa, cobertor. A Micaela só ficou com os olhos para fora e a boca. E com certeza a gente não tinha a mínima noção. Daí eu vi, realmente a gente não sabe nada. A gente não tem noção do frio, né? A gente não. Eu falei assim, graças a Deus que eu tomei a decisão certa de aquela quinta-feira não ter ido embora. Porque eu vi casal, eu me lembro de um casal alemão que eles foram embora. Ela me perguntou o que fazer, eu falei assim, melhor a gente ficar aqui. E eles foram embora e eu nunca mais vi eles. Não sei o que aconteceu. E daí essa viagem de trem, ela foi com gente em pé, tudo, mas foi bem tranquila, assim, sabe? Tinha meninos, tinha gente que estava se deslocando, homens ainda estavam se deslocando dentro da Ucrânia, né? Nesse primeiro momento ainda tinham homens, famílias, crianças, jovens homens saindo de Kiev. Mas era um trem bom, tudo, até que a gente chegou ali em Lviv, mas a gente... Na realidade, a primeira informação que a gente tinha, a gente ia direto para a Polônia. O trem não ia parar em Lviv. Não, ia para, não é Cracóvia, é para Varsóvia, ia direto. E a gente, graças a Deus, né, a gente vai direto e
e pelo menos a gente consegue saindo da Ucrânia, a gente consegue um voo, alguma coisa para ir embora, né? Já tinha mais gente sabendo, eu tinha um primo da Kelly, que estava, acho que não me engano, na Alemanha ou na Irlanda, também já estava em contato com a gente. E daí, no metade do caminho, acho que a Liz, né, que estava mais em contato com a embaixada, falou que o trem ia parar em Lviv. Existia uma possibilidade de parar em Para Lviv, Lviv. mas era uma possibilidade. E mais tarde, daí, até no falaram fim- falaram de você, que você ia receber a gente, né? E no fim, não, que você, daí ela falou que a Lena tá na estação e vai ajudar a gente. E no fim a gente chegou lá e realmente teve que descer. E se não fosse você, estávamos todos ali sem um mínimo de ideia ali de como fazer. Você simplesmente você tomou a frente ali. Eu acho que nem mesmo os brasileiros que falam ucraniano naquele momento iam ter esse senso que você teve, assim, tipo, de liderança. E você estava no local, Né, e que você você tinha conseguiu. informação já de tudo, né? A gente ia chegar lá, não tinha nada. Mas Onde a ela gente vai? tinha, Como faz? exatamente, mas tipo, essa questão de liderança ninguém ia ter, assim, É. sabe? E você pegou e foi, e ajudou, e levou, e graças a Deus, meu Deus, obrigada de novo. E pode falar. Não. E depois, quando vocês, né, quando vocês chegaram para Lviv, como como a viagem continuou? Vocês foram para onde? E como vocês chegaram ao Brasil? Esse momento foi, essa segunda parte da viagem foi o pior, sabe? Esse foi eu entrar, ali, a gente entrou, né? Nós estávamos bem na frente, de novo, você tinha conseguido colocar nós ali. E o trem era completamente diferente. Bem mais simples. Aberto, assim, sabe? As janelas abertas, estava muito frio. Então, assim, eu lembro que nós entramos no trem, fomos os primeiros ali a entrar. E daí eu olhei pra Micaela, ela tava ficando assim, tipo, meio que roxinha, assim, sabe? Aquilo me deu um desespero, sabe? Porque eu vi que ela tava com frio, muito frio, sabe? E não tinha o que fazer ali naquele momento. E daí eu tentei aquecer, puxar mais pra perto de mim, tudo, mas não deu muito. Daí, ela tá entrando aqui. Daí, tentei puxar ela, tudo, não deu. E nós... Ou melhor, puxei para esquentar, né? Mas, tipo, não tava ajudando muito. Mas à medida que eles foram liberando o pessoal para entrar, encheu. Encheu. Era gente sentada no chão, era gente em pé, era gente sentada em cima de mala. E um por cima do outro. E o Fábio tava do meu lado, saiu para deixar as senhoras, né? E encheu, e daí ficou quente, sabe? Então, quando eu dei por mim, depois, já viajando no trem, ela tava completamente suada. E daí eu não podia tirar a roupa, porque daí ao mesmo tempo tava frio, sabe? E também não conseguia me mexer, porque era muita gente mesmo. Mas foi uma viagem incrível em todos os sentidos, assim, sabe, Helena? Porque tinha idosos, né? Agora, nesse segundo momento da viagem, era só nós, né? Tipo, de estrangeiros, 2 homens praticamente, era o Fábio e o outro brasileiro, e o resto eram todas mulheres, né? Mulheres e crianças, então, idosas e crianças, bebês, jovens mulheres, e o Fábio e esse outro brasileiro de homem. E foi incrível em todos os sentidos, assim, sabe? Pelo medo, pela demora, né? Levou, acho que 16 horas de viagem, se eu não me engano. Tipo, uma viagem que era bem curta, né? Pelo que eu sei. A gente, e nós, como brasileiros ali, não tendo noção da geografia, não sabia quanto tempo que ia levar. Então, a gente começou a lidar com parar de tomar água, porque, né? Para não faltar para ela, tudo isso. Mas assim, tipo, a solidariedade também marcou, né? Aquelas mulheres, tipo, as únicas coisas que elas tinham, elas estavam compartilhando pão, elas passavam pão por cima, cada um pegava um pedaço, passavam uma bolacha, passavam, sabe, assim, uma coisa inexplicável, assim, sabe? Para quem nunca viveu na guerra, assim, e acho que talvez elas também, tipo, talvez fosse a primeira vez que elas estivessem passando por aquilo, de ter que deixar a casa delas, né,
ainda assim conseguir ter esse tipo de solidariedade num momento tão difícil para elas, assim, sabe? Dava para ver na expressão delas, assim, um misto de esperança, um misto de medo, sabe? Tinha uma menina que estava sentada do meu lado, ela deitava e dormia, e de repente ela gritava, assim, sabe? E tinha os pesadelos, eu acho que era referente à guerra, porque o jeito como a mãe dela lidava com ela ali, dava para ver, sabe? Que ela estava numa, numa situação, assim, emocional extrema, assim, sabe? Entendi. E Kelly, quando vocês já voltaram ao Brasil, né, quando já distraíram um pouco da situação, já, né, eh, o essa guerra, você continua, como continua a sua vida em relação dessa guerra? Você continua a ver as notícias? Você não se ajudava de uma maneira? Você tentava, tipo, como foi essa vida quando vocês já voltaram para o Brasil em relação da guerra na Ucrânia? É, é a nossa pequenininha aqui. Olá, tudo bem? Ah, que princesa! Ucraniana, né, ucraniana brasileira. É. Então, assim, o que eu tentei oferecer muito casa, assim, sabe? Que nem eu falei pra gestante da Micaela várias vezes, eu bem assim, ó, se você precisar vir, venha. Antes da gente sair, na segunda, acho que um dia antes, ela conseguiu sair ela é de Zaporizhia, ela saiu de Zaporizhia e foi para Cracóvia, ela falou, todo um trem, se vocês conseguirem pegar esse trem. Daí eu falei, não, a gente não tá conseguindo, né? Sair daqui onde nós estamos. E daí eu falei, né, se você precisar de casa, eu bem assim, falei para ela, eu bem assim, vá pro Brasil que nós ajudamos você e a tua filha. E eles estão na Polônia, eu acho que talvez, eu acho que eles saíram faz um pouco, eu acho que eles voltaram para a Ucrânia, mas eles ficaram até agora na Polônia. E eu mantenho contato com ela, mas faz uma semana que eu vi ela postando uma foto que ela estava em casa, eu não cheguei a perguntar se ela tinha voltado. E ela escreveu do celular, sabe? Então eu acho que ela voltou. E também, assim, tipo, para as senhoras lá da Ucrânia também, eu falei, se vocês precisarem, vão. A gente tem, eu tenho mais contato. Eu tenho contato com uma senhora lá do refeitório, né? A Irina. Ela volta e meia manda foto, pergunta como tá. A gente tem um pouco assim de contato, sabe? Mas assim, sabe, para elas, você também, você tá aberto aqui, mas assim, dá para ver que a reação das pessoas não é sair daí, sabe? Ela mesmo, tipo, ela disse que ela saiu, mas ela queria ficar perto para poder voltar o mais breve possível, sabe? Tipo, não, a ideia não é deixar a Ucrânia, assim, sabe? A ideia, acho que no caso dela, foi proteger os filhos dela, assim, sabe? Senão, que nem você, essas senhoras que a gente manteve contato, deu para ver, assim, que eles não querem sair, não quer sair, não é isso que vai fazer eles É a saírem, casa de sabe? vocês, é o país de vocês, né? Mas daí, assim, tipo, a gente ajudou um pouco, assim, com doação, tudo, mas a gente sabe que no meio de tudo isso que vocês estão passando Não é não é nada, não é nada. nada. Tipo, Não, 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 você sabe, qualquer coisa já ajuda muito. Vocês, sabe, doação de qualquer forma, de apoio, de conversas, até mesmo quando vocês perguntam às pessoas como você está, de até doações dizendo assim de valor não muito grande já ajuda muito. Tipo, sabe, qualquer coisa é muito importante. Por isso não existe na Ucrânia nós dizemos que não existem doações pequenas, não existem. Doações são doações. E é a aham. forma que ajuda. E a última pergunta que queria saber é se vocês planejam um dia voltar para a Ucrânia, se vocês já pensaram nisso. Ah, sim, Eu também, eu quero muito também. eu Aham. também. A Ucrânia, na verdade, agora ela faz parte da nossa história, né, Helena? Da história da Micaela e da história da nossa família, assim. Tipo, hoje, se a gente é uma família, é por causa da Ucrânia, assim. Então, assim, nós somos extremamente gratos à Ucrânia e ao povo ucraniano por tudo que ele fez, assim, sabe? Por tudo que fez conosco, assim, nessa época difícil, assim, sabe? Para nós, assim, também, assim como estrangeiros, assim, claro, a gente aceitou a ajuda,
por exemplo, né? Vamos por primeiro na fila. Mas era difícil também para nós saber que tinham outras famílias precisando se sair, fosse só sabe? Não eu e era a Kelly, justo né? ao mesmo Se tempo. fosse só eu e a Kelly, é uma situação. Mas é um bebê, sabe? É uma Que, pessoa assim, inocente. Isso pesou muito, sabe? parecia errado, assim, É. sabe? Tipo, a gente não tá ali, tipo, tá tirando a vaga de um ucraniano. Tanto é que eu falava assim, meu Deus, tipo, essa última viagem, essa última parte do trem foi incrível por causa disso, sabe? Porque todos os espaços do trem foram aproveitados. Todos, E tinham que ser aproveitados, porque cada espaço podia significar uma vida, ou como você falou, né? Tipo, nesse momento, o apoio, né? O fato de você sentir segurança, assim, tipo, é importante também para essas mulheres sentirem um pouco de tranquilidade num lugar para estar com os filhos, né? eu tenho vontade, eu sempre gosto de conhecer o país, o lugar que eu vou, eu gosto de conhecer os interiores, né? Isso a gente não teve oportunidade, a gente foi para uma cidade grande, a gente não conseguiu conviver um pouco, né? Mas eu tenho vontade, assim, futuramente, se for possível, pegar um carro, um trailer e conhecer o interior, que essa moça, né, a Alice falou que o interior é muito bonito, né? A plantação de vocês de girassol, né? E deu para ver um pouco no trem, né? A paisagem. Ah, sim, eu tenho, com certeza, Mas tenho essa vontade, sim. paisagem urbana ali, sabe? Eu acho incrível. Eu sigo vários páginas do Instagram da Ucrânia, assim, sabe? Assim, eu adoro ver as imagens das praças, assim. Eu lembro, porque a gente eu falei, né? A gente teve a oportunidade de Sim. conhecer muito Kiev, porque a Micaela só nasceu no dia 27 de janeiro. Então, assim, a gente foi nos parques que vocês vão para patinar, a gente foi ver, foi na Sofia, foi na Catedral Sofia, foi na Maidan, No foi Roshin, no né? Parque da Roshin, né? Rocha, Sim. foi em outros lá que tem ali perto daquela lateral, daquela descida ali, daquela igreja que tem aquela descida. Da embaixada. Na embaixada lá. Do Santo André, Isso, ali para esses dias, baixo também tem um parque tambem bem legal no inverno. A gente foi. esses dias você até acho que estava um amigo, vocês foram comer a costela de porco, a gente foi lá também comer Foi e restaurante típico, ficou comeu pirogue, uma cachaça o forte. suco de vocês lá também, o suco que é com frutas. A gente tentou. A gente viveu o Kiev ali por um mês e pouco, a gente viveu Viu? muito de Muita Kiev, coisa. assim. Comeu as comidas de vocês. E para finalizar, então, da vossa perspectiva, tipo, né, vocês como estrangeiros têm vários tipos de notícias, como vocês acham, ah, quando é que essa guerra vai acabar e como essa guerra pode ser acabada? Só da vossa percepção, né, se vocês têm umas pensamentos. Eu vou falar uma coisa, Olena, como nós não vivemos num país com guerra, a gente tem uma ideia totalmente distorcida de guerra, né? Eu achava que essa guerra ia terminar rápido. Eu achava, assim, que era uma questão de ou eles invadem ou eles não invadem, em questão de uma semana se decide, sabe? Nós não temos, assim, tipo, essa noção do que é uma guerra, sabe? E mesmo nós estando aí do dia de quinta-feira até terça-feira, eu vou falar, a gente não viveu a guerra como vocês vivem. A gente não tem a mínima ideia do que é uma guerra. Não tem. Tipo, a gente teve a sensação do que é fugir, né? Mas a gente não tem a mínima noção do que vocês passam, sabe? Eu não consigo imaginar 2 anos você tá escutando essas sirenes, 2 anos você tem que, sabe, assim, você tá fazendo um negócio, daí escuta uma sirene, eu não sei se vocês se acostumam com isso e nem procuram mais abrigo, se vocês ainda se abrigam, sabe? Tipo, a sensação de vai um amigo aqui, vai um parente ali, sabe? Eu só sei assim que eu sinto muito por vocês. Eu sinto muito, sabe? E, eu achava que essa guerra ia terminar rápido, mas infelizmente hoje, assim, olhando o panorama que a gente tem, assim, tipo, olhando da forma como a gente recebe as notícias aqui, o que eu vejo? Que os ucranianos não vão desistir.
né? E eu concordo com isso, não tem que desistir mesmo, mas não vão desistir. Então, assim, eu acho que só vai terminar quando a Rússia for prejudicada financeiramente. Então, quando de alguma forma a economia russa quebrar. Então, é isso que tinha que acontecer. A Rússia tinha que quebrar de alguma forma. Eu não sei como, né, esses embargos que as sanções que a Rússia está sofrendo são pequenos, porque em 2 anos Não afetou ainda, né? tinha que ser mais. Não sei, os países tinham que aderir mais, sabotar, alguma coisa assim, sabe? Porque enquanto a Rússia tiver força econômica, eu não consigo ver eles desistindo da Ucrânia também, sabe? Infelizmente. Ou trocar de liderança, uma liderança que seja contra a guerra na Rússia, sabe? Porque enquanto o Putin estiver lá também, eu acho que a questão financeira e o Putin são os grandes motivos da guerra estarem acontecendo. Não, é verdade. Bom, então deixa eu ver aqui. Opa, já falamos mais tempo do que eu esperava.